Boa tarde, obrigada. Podemos A nos ministra sentar. Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada, em formato da letra U invertida. Deixa eu responder. Quando eu que Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 14 de junho de 2023, cumprimentando A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, lisos e curtos à altura do pescoço. Usa óculos de armação clara, retangular. Me avisem quando Veste a toga preta sobre blusa branca. Então, agora com o microfone, eu declaro aberta a 18ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse 14 de junho de 2023, saudando os eminentes pares, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, presentes aqui nesse plenário, e ministro André Mendonça, presente de forma remota. Na nossa tela se encontra o ministro André Mendonça. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, cumprimento todos os presentes e também os que nos assistem de forma remota. Registro a presença neste plenário de estudantes do curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, de Brasília, e também dos estudantes do ensino médio do Colégio Notre Dame de Campinas, São Paulo. Ainda a registrar a presença de lideranças indígenas das seguintes etnias: o Xoclém, a Croá Gamela, Apurinhã, Arara e Cariú. Sejam todos muito bem-vindos e desejo que os estudantes tenham proveito em assistir à presente sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h45, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Aqui. Consulto os eminentes pares sobre eventual reparo ou complementação a ser feita na ata da sessão anterior. Nada havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora ministra, hoje temos também um registro especial. Neste 14 de junho de 2023, o Conselho Nacional de Justiça completa seus 18 anos de vida. Criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, como todos sabemos, como um órgão nacional de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres da magistratura, foi o CNJ instalado em 14 de junho de 2005, na cobertura do anexo 2 do prédio deste Supremo Tribunal Federal, então sob a presidência do ministro Nelson Jobim,
e tendo em sua primeira composição, e aqui algumas curiosidades, como conselheiro indicado pela Câmara dos Deputados, o nosso ministro Alexandre de Moraes, e como primeiro secretário, o hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, à época juiz federal, a atuar como auxiliar da presidência. O atuar desse conselho, ao longo desses 18 anos, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo texto constitucional e sempre com vista ao aprimoramento e aperfeiçoamento do Poder Judiciário, permitiu que se atingisse no Brasil um novo patamar de eficiência e transparência. Consolidou-se o CNJ como um órgão de excelência em governança e gestão, implementando ainda políticas públicas em seu âmbito de atuação, a contribuir decisivamente para a qualidade do sistema de justiça e para a própria cidadania, em toda a sua diversidade, em um país plural como o nosso. Celebrar os 18 anos do CNJ nesta data de maioridade é honrar aqueles que o idealizaram e o implementaram, reverenciando também os que fizeram e fazem crescer e frutificar esse grande projeto institucional convertido ao longo dos anos numa realidade plural e dinâmica. Ao tempo em que eu desejo parabéns e longa vida ao nosso Conselho Nacional de Justiça, convido todos a assistir um breve vídeo institucional em homenagem ao nosso Conselho Nacional de Justiça. Em 18 anos de existência, o CNJ garantiu as condições de trabalho necessárias para o pleno funcionamento do judiciário em todo o Brasil, permitindo que a sociedade seja atendida com presteza e humanidade nas soluções de conflitos. Em dezembro de 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional número 45, criando o órgão que revolucionaria a organização do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça. O primeiro-ministro a presidir o CNJ, Nelson Jobim, solicitou aos magistrados maior atenção à forma do julgamento e não somente à quantidade. Em entrevista coletiva, deu a seguinte declaração: uma coisa é ter um sistema moroso, outra coisa é saber por que é moroso. E seguramente, pelos levantamentos que fizemos, observem o grau, a capacidade da carga de trabalho relacionada com a capacidade de decisão, vejam que os elementos que integram o sistema, ou seja, os juízes são bons. O que tem é um travamento brutal do sistema que inviabiliza resultados efetivos. A ministra Ellen Grace, primeira mulher a presidir o CNJ, destacou a importância da informatização e do uso da tecnologia no Poder Judiciário. Outro efeito colateral dessa virtualização do processo também está na redução de custos para os advogados, para as partes, né, e para o próprio Poder Judiciário. Por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, foi criado o mutirão carcerário, permitindo que milhares de detentos que já haviam cumprido suas penas fossem soltos. O judiciário não tem pequena responsabilidade, tem grande responsabilidade nisso, porque quem decreta a prisão é o juiz, e manda soltar. E nos meus exemplos de mutirão, nós achamos alguém preso há 11 anos provisoriamente lá no Espírito Santo. E depois achamos um sujeito preso há 14 anos em Fortaleza, provisoriamente. Veja, esse é um quadro chocante. Foi na gestão do ministro César Peluso que a conciliação ganhou status de política nacional do Poder Judiciário. Embora as tarefas fiscalizatórias chamem mais a atenção da sociedade, a atuação do CNJ como orientador da política nacional tem sido decisiva para os progressos do Poder Judiciário, especialmente num país continental como o nosso, com tantas diferenças regionais. Durante a presidência do ministro Aires Brito, o CNJ editou a Resolução 151 de 2012, que determinou a divulgação nominal da remuneração recebida por membros, servidores e colaboradores do Judiciário. A propósito do que chamei há pouco de cultura do biombo. Cultura do biombo, que graças a Deus foi superada.
substituída pela cultura da transparência. Nas coisas públicas, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. Uma proposta do ministro Joaquim Barbosa, que também presidiu o CNJ, aprovada pelo plenário, resultou na legalização dos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. A decisão ajudou a materializar o entendimento do STF sobre o tema, impedindo cartórios de negar o reconhecimento a uniões homoafetivas. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a expressão da sexualidade e do afeto homossexual não pode servir de fundamento a um tratamento discriminatório, que não encontra apoio na Constituição Federal. O passo já dado pelo Supremo não pode ser desconsiderado por este Conselho Nacional de Justiça. As audiências de custódia previstas em pactos e tratados internacionais firmados pelo Brasil 30 anos antes foram criadas na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. Além de combatermos essa cultura do encarceramento, mediante cursos, seminários, reuniões, conversas, nós estamos estabelecendo a chamada audiência de custódia. No dia 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher, o CNJ editou portaria instituindo a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, consolidando a campanha Justiça pela Paz em Casa. Então, há uma multiplicação de providências sociais que foram sendo tomadas por aqueles que viram algo que não estavam sob os olhos dele, porque a violência contra a mulher ainda é muito invisível. As causas de preconceito contra a mulher, todo mundo prefere não ver. O Pacto Nacional da Primeira Infância, instituído em 25 de junho de 2019 pelo CNJ, foi outro significativo marco na proteção dos interesses da criança, em especial da primeira infância. A criança, e principalmente na sua primeira infância, tem que ser olhada pelo sistema de justiça e pelo poder judiciário como uma sujeita de direitos. E não, muitas vezes, como quem está sendo disputado por familiares, por entidades, por pai, por mãe, por avós. Ela, antes de tudo, é uma sujeita e um cidadão digno e uma pessoa humana. E uma pessoa humana que merece toda a atenção. Por quê? Porque ela ainda está na sua formação. Ao tomar posse como presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux apresentou seus 5 eixos de gestão, tendo a promoção do acesso à justiça digital um forte destaque, especialmente em virtude da pandemia de Covid-19. O programa Justiça 4.0 utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer justamente para ampliar o acesso à justiça e aprimorar a prestação jurisdicional com redução significativa de custo e aumento da eficiência, sempre em benefício do cidadão. Em sua primeira sessão plenária como presidente do CNJ, a ministra Rosa Weber listou os temas que merecem atenção em sua gestão. Entre eles está o enfrentamento de violações dos direitos humanos, em especial as questões étnico-raciais. Foco nos direitos humanos e meio ambiente. Vida, educação, sobrevivência e convivência humanas. Foco na atividade raiz do judiciário, a eficiência na prestação jurisdicional. É como carinhosamente temos comentado nas reuniões internas da nossa equipe preparatórias da transição. É o CNJ raiz que buscamos reforçar. Logomarca do CNJ, 18 anos, aperfeiçoando a justiça brasileira. Palmas ao CNJ, sem dúvida, ele merece. Esse profícuo caminho percorrido até agora, na verdade, só está iniciando. São 18 anos. Tenho certeza que o aperfeiçoamento, o aprimoramento do Poder Judiciário, nesse âmbito de atuação do CNJ, é uma meta a ser sempre perseguida. E vamos continuar nela nas futuras gestões, sem a menor dúvida.
Passamos, então, à sessão jurisdicional propriamente dita, com o pregão da ação civil originária 1100, procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tem como autor Faustino Feliciano e outro, e também Modo Batistella Reflorestamento S.A. e o Estado de Santa Catarina, e ainda a Fundação do Meio Ambiente, a Fátima. E como réus, a União, ou melhor, como réis, a União e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Já colhemos as sustentações orais. Esse processo é impedimento do ministro Dias Toffoli. E, como eu disse, já colhidas as sustentações orais na sentada anterior, hoje a palavra fica com o ministro Luiz Edson Fachin, relator do feito. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber, a quem cumprimento de modo especial por esta celebração sensível e adequadíssima ao Conselho Nacional de Justiça. O ministro Edson também Fachin a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, advogados e advogadas, de modo especial, quem assumou a tribuna na sustentação oral nesta ação civil originária 1100, os estudantes presentes, senhoras e senhores funcionários. Senhora presidente, conforme já pudemos verificar na sessão pretérita, nós estamos diante de uma ação anulatória por meio da qual aproximadamente 300 de proprietários de terra buscam anular a portaria 1128, de 13 de agosto de 2003, bem como todos os demais atos administrativos tendentes a modificar ou, de qualquer forma, alterar a área e os limites da reserva indígena Ibirama-Laclanô, permanecendo estabelecido no decreto presidencial de 15 de fevereiro de 96, onde foi definida a área de 14.084 hectares e 88 centiáreas. Esse é o núcleo da pretensão. Como, aliás, podemos depreender das sustentações orais, especialmente aquela levada a efeito pelo Estado de Santa Catarina e pelo Instituto Ambiental, o que se sustenta é o conjunto suposto de vícios procedimentais no processo demarcatório e questiona-se a tradicionalidade indígena, alegando-se, então, o descumprimento do contido no artigo 231 da Constituição da República. É uma demanda específica que versa sobre uma única terra indígena, esta denominada Ibirama-Laclanô, revela-se, nada obstante, de uma importância ímpar no que concerne aos feitos referentes às demarcações das terras indígenas. Eu houvera, na sessão pretérita, começado a expor, inclusive, um dos inúmeros documentos que foram carreados aos autos. Referia-me ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas ao lado desse documento, em 120 volumes que compõem este feito, também estão, além desse relatório da Comissão Nacional da Verdade, os seguintes documentos, dentre outros, que menciono: uma perícia cartográfica, perícia judicial antropológica, laudos antropológicos, o Decreto Estadual 15 de 1926, o relatório do então chefe do posto indígena de 1927, uma carta historicamente trazida à colação pelo laudo antropológico de Adolfo Konder ao Marechal Cândido Rondon, o acordo de 1952 entre Santa Catarina e o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, bem como o Decreto Federal 73.392, que declarou de utilidade pública parte das terras indígenas
desta reserva para a construção de uma barragem. Também está nos autos, como não poderia deixar de ser, o decreto presidencial que homologou a terra indígena, que acabo de me referir, nesta dimensão de aproximadamente 14 mil hectares, bem como a portaria que, em 13 de agosto de 2003, redimensionou a área para 37.108 hectares e 39 centiares, a portaria 1128 de 2003 do Ministério da Justiça. Também está nos autos uma detalhada cadeia nominal que foi juntada, dominial, melhor dizendo, juntada pelo Estado de Santa Catarina. Também foram carreados aos autos pareceres e outros documentos que estão nesses 120 volumes, dentre eles, que examinei também como relator, o parecer 001 de 2017 da AGU e, por evidente, o judicioso parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela improcedência da demanda. Esta matéria, senhora presidente e eminentes ministros, no seu todo, especificamente não, mas diversos segmentos do que ela versa já foram examinados por esse Supremo Tribunal Federal. Menciono pelo menos 5 julgamentos em que esses temas afloraram. Um deles, o mandado de segurança 24045, da relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, julgado neste plenário e publicado o julgamento em 5 de agosto de 2005. A segurança, neste caso, foi indeferida. O que ali se impugnava era o decreto que estabelece o procedimento demarcatório das terras indígenas, o decreto 1775 de 1996. Além desse processo, cito 2 ACOs que precederam a esta, sobre temas correlatos. A ACO 312, julgada em 2 de maio de 2012, e a ACO 362, que assentou a necessidade de laudos antropológicos para a determinação da ancestralidade das terras indígenas. Além disso, voltando um pouco mais no tempo, do sempre lembrado e justa e merecidamente lembrado ministro Vitor Nunes Leal, ao julgamento nesse tribunal do recurso extraordinário 44585. E, por derradeiro, em 5º lugar, menciono o julgamento aqui por várias vezes citado, da PET 33888. Todos esses documentos e esses julgamentos estão escrutinados no voto que foi colocado no plenário virtual a início desse julgamento. Nesse voto, vali-me de algumas lições importantes da doutrina, ou seja, além de julgamentos precedentes, há autores que trataram desta matéria. Dentre os autores que especificamente trataram desse tema, me permito citar Edilson Vitorelli, Manuela Carneiro Cunha, Samuel Barbosa, Carlos Frederico Mares Souza Filho, Liana Min Lima e Silva e Débora Duprá. Além disso, na doutrina, digamos, clássica do direito, também mencionei obra de João Mendes Júnior, Pontes de Miranda e José Afonso da Silva, assim, para dar o panorama que se completou com uma riqueza de amicus curiae, evidenciado também esse conjunto de acervos que enriqueceram a controvérsia pelos amicus curiae, a Defensoria Pública Geral Federal, a Justiça Global, Conectas Direitos Humanos, a Fundação Luterana de Diaconia, o Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social, os municípios de Cunhaporã e também município de Saudades, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o Instituto Socioambiental, que também
compareceu à tribuna e fez sua sustentação oral. O voto que fiz distribuir a Vossas Excelências tem uma estrutura que está dividida em 8 grandes tópicos, que são os seguintes. Primeiro, o histórico da ocupação da área indígena. Segundo, dos alegados vícios formais do procedimento administrativo demarcatório. Terceiro, da constatação da tradicionalidade da ocupação indígena. Quarto, da não configuração da área como terra devoluta. Quinto, da configuração do esbulho. Neste examino precisamente o que se entendeu a partir da PET 3388. O sexto, da possibilidade do redimensionamento das terras indígenas. O sétimo, compatibilidade da dupla afetação ambiental e indígena. E, por último, a nulidade dos títulos particulares e a indenização que foi deduzida nos autos como pedido subsidiário. Por isso, senhora presidente, digo que o que se analisa na presente lide é, a rigor, um conjunto de consequências trágicas da política indigenista levada a efeito no Brasil, ao menos até o ordenamento constitucional ora vigente. Essa é a configuração da presente demanda e que certamente se repete em diversos outros feitos, sendo inquestionavelmente necessário que essa Corte estabeleça um parâmetro de resolução de tão grave controvérsia. Por essa razão, inclusive, convoquei nestes autos desta CO 1100, em 19 de abril de 2019, audiência de conciliação e diálogo, convidando todos os envolvidos e os amiti curiae a apresentar propostas para eventual conformação de direitos disponíveis em debate na lide, além de esclarecer a este julgador pontos sensíveis em discussão no feito, a trazer uma compreensão mais precisa sobre a situação atual das terras em litígio. Registro a disponibilidade e o espírito de colaboração dos partícipes daquele ato que, com respeito e tolerância, debateram temáticas sob diversos pontos de vista e relativas à tradicionalidade da terra, à participação na definição de políticas ambientais para a região, possibilidades para a composição de questões patrimoniais e indenizatórias, em relação às quais, se não se encontrou um consenso definitivo entre as partes, pelo menos prestaram-se a esclarecer o juízo e a colaborar com a produção da decisão que ora se coloca em julgamento. Dentro de uma concepção participativa de democracia, quando o Poder Judiciário é chamado a compor um conflito de magnitude constitucional, aurindo as complexidades e desafios inerentes à questão indígena, mostra-se essencial a exposição dos dissensos e a busca por uma resolução pacificadora e concretizadora dos direitos fundamentais esculpidos pela Constituição de 88. As reflexões levadas a cabo naquela audiência, bem como as diversas manifestações posteriores acerca das propostas surgidas no ato, foram um substrato fundamental para a decisão que passo a expor. E como disse, senhora presidente, ao longo dos 120 volumes que compõem o presente feito, restou demonstrado que a área em litígio foi ocupada, ao menos até o início do século passado, pelos indígenas da etnia Xoclen. Reside o ponto controvertido, portanto, em saber se a expulsão dos indígenas destas terras de forma forçada permite caracterizar a perda da posse tradicional como sustento inicial, ou se a expulsão violenta da comunidade não descaracterizou a ligação anímica entre os indígenas e a terra, o que faz incidir a tutela disposta no artigo 231 da Constituição Federal. Tenho para mim, senhora presidente, aqui estou, portanto,
reafirmando e reiterando o voto que proferi no plenário virtual, que, de fato, a terra indígena é agora denominada Duque de Caxias e é ocupada como demarcada em 1996 pelos povos Xoclen, Caigangue e Guarani, com predominância populacional do primeiro grupo, que ocupava a área de modo tradicional e que buscaram, junto à FUNAI, o reconhecimento de seus direitos constitucionais à posse da área de ocupação tradicional de 37.108 hectares, denominada Terra Indígena Ibirama-Laclanô, pela Portaria 1128 de 2003, em atendimento ao pleito que assim se fez em homenagem ao pleito da própria comunidade indígena para esta denominação. E assim, senhora presidente, no voto de 85 páginas que disponibilizei e chegou inclusive a ser citado da tribuna, enfrentei todos esses tópicos e, de um modo especial, o tema atinente à chamada teoria do marco temporal. Esse é o debate que está posto no julgamento do recurso extraordinário 1.017.361 em sede de repercussão geral. Recurso esse cujo julgamento se iniciou, proferi o meu voto, no qual expressei meu ponto de vista, inaugurada a divergência pelo eminente ministro Nunes Marques, na assentada anterior, proferi o voto após a devolução de vista, o eminente ministro Alexandre de Moraes, tendo sido deduzido o pedido de vista pelo eminente ministro André Mendonça. Lá já expressei a compreensão que tenho sobre esta matéria e salientei naquele voto, e repiso aqui hoje, ainda que em síntese, que a proteção constitucional à posse indígena se verifica, quando menos, desde a Constituição de 1934, e a rigor tem relevo em diversas formas e espécies de reconhecimento, inclusive legislativo, da ocupação indígena, desde a época do Brasil colônia. Tomada a questão pelo aspecto normativo e considerando que as terras de ocupação indígena, ao menos diante da perspectiva legal, eram protegidas pelo ordenamento jurídico, em especial pelas constituições, quando menos da Constituição de 1934, entendo que não se justifica normativamente a teoria que sustenta ter existido uma fratura em relação à tutela dos direitos territoriais indígenas, porquanto entendo que a simples apropriação das terras por parte de particulares, incentivada ou não pelos entes públicos, jamais foi permitida pelos textos constitucionais. Nessa perspectiva, na qual jamais se constitucionalizou a posse dessas terras por parte de terceiros não índios, não se pode juridicamente inferir do texto atualmente vigente a ilação de que se teriam por legitimados os atos de retirada dos indígenas das terras de posse tradicional. É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os indígenas foram efetivamente desapossados de grande parte do seu território tradicional, num primeiro momento para utilização como mão de obra, depois para a tomada das áreas, para ampliação do território nacional habitado e utilizado, como demonstram os documentos aos quais antes me referi. Por isso, reporto meu voto que já proferi naquele recurso extraordinário que acabo de mencionar, 1.017.365, em sede de repercussão geral, e, respeitosamente, as opiniões em sentido diverso, entendo que a Constituição não afasta, no tempo presente, o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Ademais, ressalte
que os laudos antropológicos constantes dos autos comprovam que a comunidade indígena Xoclém só não estava na totalidade da área que pleiteia, 37 mil hectares, em 5 de outubro de 1988, em razão do contínuo processo de expropriação e expulsão sofrido ao longo do século passado. Primeiro, pela perseguição de burgueiros, que quase levaram o grupo ao extermínio. Depois, pela política de atração, com o intuito de liberar terras para a colonização, com a proibição inicialmente pelos castigos, depois pelas invasões e cercamento de propriedades, de perambulação livre pela área em litígio. Assim, ainda que se considere ser aplicável a algum marco temporal à hipótese, é preciso apontar que a decisão prolatada na PET 3388 não se limitou a reconhecer a necessidade de presença física na promulgação da data, portanto, da promulgação da Constituição, para que então se configurasse a tutela à posse indígena, mas compreendeu que esse direito não se perderia quando configurado renitente esbulho praticado contra a comunidade que impedisse esse estar na terra tradicionalmente considerado. Compreendo que o acórdão naquela PET não fixou critérios estanques para o reconhecimento do renitente esbulho, asseverando que a ocupação por não índios das terras tradicionais não arrefeceu nos índios a sua capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença, naquele caso, em todo o complexo geográfico da Raposa Serra do Sol. Analiso aqui, senhora presidente, o conceito de renitente esbulho, problematizando à luz do contido no artigo 231 da Carta Constitucional, e, inclusive, o que se assentou mais tarde em julgamento no recurso extraordinário em sede de agravo 803.462, julgado em 9 de dezembro de 2014 pela segunda turma, entendimento em relação ao qual, com a devida vênia, entendo, quando menos, ser suscetível de problematização. Em primeiro lugar, quanto à exigência de controvérsia possessória judicializada. Compreendo que referida exigência, com devido respeito, não pode subsistir se levar em conta a realidade não apenas fática, como também jurídica da capacidade processual dos índios antes da Constituição de 1988. E aqui faço um percurso desde o tempo colonial, passando pelo Brasil da velha e da nova república, pela assimilação do índio à sociedade nacional, pela postura integracionista do Estado brasileiro e que implicava num estímulo progressivo ao abandono da condição de indígena para a aquisição plena da capacidade de possuir direitos. Estou a mencionar isto exatamente, portanto, para afastar esta hipótese, inclusive à luz do conceito de capacidade processual. É claro que alguns dos dispositivos que mencionam no voto não mais subsistem, mas devem ser compreendidos por evidente à luz daquilo que se colocou para interpretar, com todo o respeito, de modo que me parece distante da Constituição, o texto da própria Constituição Federal. E, por isso, exigir o ajuizamento de demandas possessórias pelas comunidades antes da Constituição de 1988 significaria inferir um desconhecimento da realidade fática e jurídica, eis que os índios praticamente nunca se utilizariam desse recurso. De um lado, porque se tratava de um modo de resistência, obviamente integrante do modo de ser da sociedade envolvente, mas não dos indígenas, que possuem outras formas tradicionais de resolução de conflitos. E, em segundo lugar, porque sempre dependiam da intervenção do órgão indigenista e da União, para tanto,
e no conceito integracionista. Muitas vezes os interesses eram bastante conflitantes. Também ali se suscitou um segundo requisito, ou seja, a necessidade da existência de um conflito materializado por situações de fato a perdurar até a Constituição de 88. Também afasta essa circunstância, em primeiro lugar, porque o ordenamento constitucional não poderia incentivar conflitos para legitimar e reconhecer direitos. Ou seja, os indígenas tutelados pelo Estado foram constantemente expulsos, assassinados e desintegrados de sua cultura em nome de interesses privados e desenvolvimentistas. Nesse cenário, resistir aos conflitos de forma reiterada seria enfrentar a morte quase certa, algo que não me parece ter sido a intenção do Constituinte quando assegurou a posse das terras que ocupam de forma tradicional. Repito, entendo que o ordenamento constitucional não poderia, como não pode, incentivar conflitos para legitimar e reconhecer direitos. Aliás, esse tribunal já decidiu que o abandono involuntário das terras tradicionais perpetradas por meios violentos não se presta a descaracterizar a tradicionalidade da ocupação. Isso está na CO 312, julgamento de 2 de maio de 2012. Todas essas circunstâncias, senhora presidente, me levam a afirmar no voto, que estou aqui a sumariar, que a comunidade só não estava na posse da integralidade de suas terras pelo processo em muito oficial desbulho e violência sofrido pelos índios, mas nunca deixou de existir capacidade de resistência e afirmação de sua peculiar presença na área demarcada. Portanto, também afasto esse argumento e examino também aqui todos os demais argumentos que foram trazidos à colação, senhora presidente, e como eu vera mencionado, este voto na integralidade foi colocado à disposição de todos, publicado no plenário virtual, cujo julgamento foi interrompido por pedido de destaque, efetuado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que, aliás, ao final da sessão pretérita, já anunciou no estado de viva voz que faria um pedido antecipado de vista também deste feito. O teor do voto também foi citado da tribuna e, ademais, o julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral, contém uma questão nuclear que, de algum modo, vai se projetar na essência da questão atinente ao marco temporal, que também está explícita nesta ação civil originária 1100. Por isso, senhora presidente, sumario para concluir o voto os 10 pontos essenciais dessas 85 páginas que compõem a percepção que trouxe no virtual e agora trago presencialmente a este colegiado. Primeiro, assento o seguinte: o presente caso, a despeito de referir-se a uma única terra indígena, revela-se de importância ímpar no que concerne aos feitos referentes às demarcações indígenas, por espelhar o modo de ocupação das terras ao longo do período imperial e republicano pré-constituição na parte sul do país, com as tentativas de pacificação e atração dos povos indígenas para localidades exíguas em dimensão, a fim de possibilitar a concessão dessas áreas para povoamento, promovendo a expansão do território ocupado a oeste, além de liberar terras para a infraestrutura necessária à política desenvolvimentista. Segundo, não se verifica, em meu modo de ver, ao menos, qualquer mácula procedimental no que concerne ao trâmite do processo administrativo demarcatório, que observou rigorosamente o disposto no Decreto 1776 de 1995, quanto à publicização do relatório
de identificação da tradicionalidade da ocupação indígena, possibilitando a tempestiva impugnação do laudo, bem como quanto ao levantamento fundiário promovido no processo, restando preservado o contraditório e o direito à ampla defesa. Terceiro, não logrou êxito a parte autora em demonstrar a parcialidade do laudo antropológico produzido no processo demarcatório, a indicar a tradicionalidade da área em litígio, uma vez elaborado nos termos da legislação de regência, com a participação da comunidade indígena e plena possibilidade de impugnação pelos particulares que discordem do seu conteúdo. Quarto, constituído o grupo técnico para estudo da efetiva verificação da tradicionalidade da área e tendo o relatório de identificação constatado que, em verdade, a terra indígena tinha delimitação maior que aquela fixada por decreto estadual, não há desvio de finalidade apontado em procedimento que cumpre o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. Quinto, a posse tradicional sobre a área demarcada, relacionada com o próprio habitat de um povo, nos seus termos de costumes e tradição, e não consoante o conceito civilista de posse e domínio, restou atestada nos autos por laudos histórico-antropológicos. Sexto, as terras de ocupação tradicional indígenas não foram arrecadadas pelos estados como terras devolutas, nos termos da Lei de Terras de 1850 e da primeira Constituição Republicana. Sétimo, os laudos antropológicos comprovam que a comunidade indígena Xoclém só não estava na área em 5 de outubro de 1988, na área nessa extensão da portaria cuja anulidade se pleiteia, em razão do contínuo processo de expropriação e expulsão sofrido ao longo do século passado. Oitavo, ausente o procedimento demarcatório adequado ao reconhecimento da tutela, consoante prevê o artigo 231 da Constituição Federal, com a produção de laudo técnico a delimitar a real extensão da posse tradicional indígena, mostra-se possível o redimensionamento da área demarcada nos termos do Decreto 1776 de 1995. Nono e por penúltimo, a compatibilidade da dupla afetação da área como terra indígena e como de proteção ambiental, assegurando-se às comunidades o exercício dos direitos originários de acordo com seus usos, costumes e tradições. E, por último, em 10º e último ponto desta síntese, a cadeia dominial possessória de determinada área não impede a realização de procedimento demarcatório, diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, pois, nos termos do parágrafo 6º do artigo 231, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto a benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. Ressalvo quanto a este conceito de boa-fé, senhora presidente, que, no caso concreto, como aliás dito da tribuna, a presença de agricultores de boa-fé pode levar ao amadurecimento da perspectiva de uma indenização por evento danoso, mas não naquilo que se choque com os termos da proteção que se dá pela Constituição Federal. Por isso, senhora presidente, reitero o voto que proferi e proponho a este plenário que esta ação civil originária seja julgada improcedente com a condenação da parte autora ao pagamento definitivo das despesas processuais
bem como dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios da parte ré em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o contido no parágrafo 3º, no artigo 98 do Código, também do Código de Processo Civil, quanto aos requerentes beneficiários da assistência judiciária gratuita. Há um agravo regimental da União que considero, por essa proposição de julgamento, prejudicado. É como voto, senhora presidente. Presidente. Agradeço ao ministro Fachin. Passa a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, conforme tinha adiantado na última sentada, estou pedindo vista dos presentes autos. Faço em especial porque a apresentação civil originária trata de temática absolutamente correlata a tratada nos autos do RE 101-7365, não apenas quanto à matéria jurídica de fundo, definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz do artigo 231 da Constituição, mas também quanto à matéria fática subjacente, dado que esse RE, que tanto o RE quanto esta ACO, versam sobre as terras indígenas da comunidade indígena Xoclém, demarcadas por meio da portaria MJ 1128/2003, sendo as terras tratadas nos autos do RE contíguas às tratadas nestes autos. Nesse cenário, considerando que o julgamento do RE, que também vinha sendo realizado na última sentada, veio a ser interrompido por pedido de vista do ministro André Mendonça, considero prudente aguardarmos a devolução e as relevantes considerações que certamente serão trazidas ao julgamento do referido RE também para aproveitamento na apreciação dos presentes autos. Indico desde já a devolução da vista, tão logo o RE esteja em condições para a retomada de julgamento em conjunto, se assim a presidência entender conveniente. Obrigado. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, que, na verdade, havia destacado o processo. O que está havendo é uma conversão, né, do destaque em pedido de vista, como já havia sido noticiado. Então, cabe-me fazer a proclamação do resultado provisório. Ministro Fachin, o voto de Vossa Excelência, a senhora secretária não está localizando. Ministra Rosa Weber. A parte dispositiva seria exclusivamente... Julgamento integralmente improcedente da ACO e condenação da parte sucumbente nas custas, ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Então, após o voto do eminente relator, no sentido da improcedência total do pedido, com os acessórios agora indicados, o eminente ministro Gilmar Mendes converteu o destaque em pedido de vista. Todos aguardam. Seria isso, né? Aguardam os demais. Microfone. Nós temos um problema. Agora sim. Chamo a julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Todas sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux. A primeira delas tem como requerente a Associação dos Magistrados Brasileiros e outro. A segunda, o Partido Podemos e outro. A terceira, o Partido Social Liberal. E a quarta, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP.
eminente ministro Fux, eu sei que Vossa Excelência tem um longo relatório. Questiono se seria o caso de começarmos agora, porque é um processo minucioso, depois suspenderíamos para o intervalo regimental, onde todos nós temos audiências marcadas, e depois retornaríamos para Vossa Excelência complementar o relatório. Seria possível? Está ótimo. Então, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O ministro Luiz Fux senta-se à direita na bancada, tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos e volumosos, veste toga e terno pretos, camisa branca e gravata escura. Que tive a honra de participar e Vossa Excelência teve a generosidade de inaugurar nosso retrato da semana passada. Saúdo o nosso excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e os nossos eminentes pares aqui presentes. Senhora presidente, conforme Vossa Excelência já destacou, estamos diante de 4 ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de medida cautelar ajuizados em face dos dispositivos da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que promoveu modificações no Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal, promoveu modificações no Decreto-Lei 3.689 de 1941, Código de Processo Penal, e tudo engendrado no denominado pacote anticrime. As ações diretas, segundo anoto no meu relatório, e os atos normativos correlatos, a primeira delas é a ADI 6298, conforme Vossa Excelência já destacou, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil e pela AJUF, em 27 de 12 de 2019, a mim distribuída, em 27 de 12 de 2019. A ADI 6299, oferecida pelo Podemos e pelo Cidadania, em 28 de 12 de 2019, a mim distribuída. A ADI 6.300, apresentada pelo Diretório Nacional do Partido Social Liberal, PSL, ora União Brasil, em 1º de janeiro de 2020, a mim distribuída. A ADI 6305, interposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público CONAMP, em 20 de janeiro de 2001, a mim distribuída. No conjunto dessas demandas, a Egrégia Corte, são impugnados em suma, item 1, o chamado juiz das garantias, disciplinado nos artigos 3A a 3F do Código de Processo Penal. 2, a alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial, disciplinado no artigo 28-cap do Código de Processo Penal. 3, acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, inciso 3º e 4º, e parágrafos 5º e 7º, 8º do Código de Processo Penal. Ainda, em termos de impugnação, a previsão de que o juiz que houver tomado conhecimento da prova ilícita ficará impedido de proferir sentença, nos termos do artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Ainda, em termos de impugnação, obrigatoriedade de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, cuja inobservância, salvo motivação idônea, acarretará a soltura do preso, conforme previsto no artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E sexto, talvez o dado mais expressivo, a lei com tantos dispositivos, prazo de vacatio legis, 30 dias, para a entrada em vigor, estabelecido no artigo 20, é só para esclarecimento da Egrégia Corte, esse prazo de vacatio legis impunha a entrada em vigor da lei no dia 23 de janeiro de
2020, que era exatamente o período do recesso forense. Para tornar didática a compreensão do que é que se impugna, eu vou fazer uma leitura dos artigos impugnados. Então, o Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, ele passa a vigorar com as seguintes alterações. Juiz das garantias. 3A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz da fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. 3B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 42, caput do artigo 5º. Receber o auto de prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão, observado disposto no artigo 310. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outras medidas ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. 7. Decidir sobre o requerimento de produção de prova antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto do parágrafo 2º deste artigo. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. 11. Decidir sobre os seguintes requerimentos: interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. Busca e apreensão domiciliar. Acesso a informações sigilosas. E outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. 12º, julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, o juiz pode tomar todas essas providências e ele mesmo julga o habeas corpus antes do oferecimento da denúncia. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 do Código deste Código, ou seja, o Código de Processo Penal. 15º, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. 16º, deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia.
17º, decidir sobre a homologação de acordos de não persecução penal de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. 18º, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Fica assegurado às partes. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Agora, aqui importante, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, da organização judiciária dos Estados e da organização judiciária do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitida à imprensa, 180 dias depois, 6 meses depois. Assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.
Artigo 28. Eu tenho de citar todos esses artigos, porque cada parte argui a constitucionalidade de um dos artigos. Artigo 28. Ordenando o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Não há aqui menção à Justiça. E encaminhará os autos para instância de revisão ministerial, para fins de homologação na forma da lei. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alterativamente. Inciso 3º, que é o impugnar. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Decreto-Lei 2848. 5. Ainda são as condições ajustadas cumulativamente. Não estou a sair do artigo 3º, estou no 5º, inciso 5º do 28. 5º. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional ou compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 5º do 28. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, ou seja, o juiz das garantias, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Impugna-se agora o artigo 157. No parágrafo 5º, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria ou membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, aí não foi objeto de impugnação. Parágrafo 4º, quer dizer, uma lei é para se aplicar do Rio a Belém do Pará, por isso da impugnação. Parágrafo 4º. Transcorridos 24 horas após o prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Artigo 20. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial. Na petição inicial da ADI 6298,
que foi editada em 21 de janeiro de 2020, a AMB e a AJUF impugnam, em primeiro lugar, desses artigos que eu li, os artigos 3A a 3F do Código de Processo Penal, modelo de juiz de garantias adotado, introduzidos pelo artigo 3º da Lei 13.964, e 2, o artigo 20 da Lei 13.964 de 2019, que fixou a vigência de 30 dias a contar da sua publicação. Quanto ao juiz das garantias, as associações defendem a sua inconstitucionalidade formal por afronta ao artigo 24, inciso 11º e parágrafo 1º da Constituição Federal, uma vez que as normas de controle da legalidade da investigação criminal e inquérito policial se enquadrariam com procedimentos em matéria processual, cuja competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Assim, a competência da União se cingiria ao estabelecimento de normas gerais e aos Estados, ao Distrito Federal e à própria União a fixação de normas suplementares em suas respectivas leis de organização judiciária, inclusive com a criação de novos cargos por iniciativa legislativa privativa dos tribunais nos estritos termos do artigo 96, inciso 1º, a linha D, inciso 2º, B e D, e artigo 110 e 125, parágrafo 1º da Constituição Federal Brasileira. Apontam, paralelamente, vício da inconstitucionalidade formal por afronta ao artigo 93 da Constituição Federal de 88, uma vez que a criação do juiz das garantias, classe própria de juiz, com competência definida e restrita à fase de investigação criminal, exigiria a edição de lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Estatuto da Magistratura. Sustentam ainda violação ao princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal de 88, decorrente da inobservância da unicidade e indivisibilidade do juiz, que representa uma cláusula pétrea do regime constitucional brasileiro. Ainda arguem a violação à igualdade na previsão que afastou a incidência do juiz das garantias nas varas coletivas criminais, nos termos do artigo 1A e parágrafos da Lei 12.694, incluído pela Lei 13.964, de 2019. Por fim, eles sustentam que o juiz das garantias afrontaria também o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, considerando que não há como dar execução à nova lei sem provocar aumento de despesa com a criação de cargos e órgãos do Poder Judiciário, além do aumento de gastos com deslocamento de juízes sem a devida previsão orçamentária, como exige a Constituição Federal. Seguindo sob o prisma orçamentário, apontam violação ao novo regime fiscal da União instituído pela Emenda Constitucional 95, a DCT, artigo 109, que veda a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Sob o ângulo da eficácia das normas constitucionais, eles alegam que se trata, essa lei, de uma norma geral de eficácia contida, que depende necessariamente da edição de leis estaduais e federal destinada à criação das varas e dos cargos. Estou procurando pular algumas coisas. Ministro Fux, nós chegamos às 16 horas. Tá bem. Eu consulto Vossa Excelência. Eu prossigo. Possível suspendermos Tá agora? bem, eu tenho audiência também. Vossa Excelência continua depois do intervalo. Sessão suspensa.